Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Todos bem, todos aí estudando dentro das possibilidades, e dando continuidade ao nosso trabalho, eu quero apresentar para vocês hoje algumas informações novas que nós vamos usar aí ao longo das próximas semanas, ainda sobre a arte da dança, porque como vocês perceberam, a dança ela é muito abrangente, muito complexa, né? Várias técnicas, várias modalidades, vários tipos. E hoje nós vamos conhecer então, ainda dentro da arte da dança, a importância dos movimentos. Eu até coloquei aqui a imagem, né, para vocês observarem essa questão dos movimentos, o uso do corpo, né, para gerar uma informação. Então, os movimentos eles estão relacionados à informação. Aquilo que você está executando, o passo que você está executando, mas que ele quer transformar esse movimento em uma informação. E ao longo do tempo, a dança foi passando por uma evolução natural, aonde os movimentos foram essenciais para definir e separar os estilos de dança. Danças de salão, dança de rua, danças de improviso, cada uma tem seus próprios movimentos, suas próprias características, e é o que a gente vai começar a estudar, né? Então, os tipos de movimento. Então, qualquer tipo de dança, seja uma dança contemporânea como essa aqui, seja uma dança clássica, um balé clássico, por exemplo, que é dançado num palco, os tipos de movimento são necessários para a gente poder entender que tipo de dança é aquela. Então, existem movimentos expressivos e funcionais. Tá? Então, os movimentos expressivos aonde o bailarino ou a bailarina vai transmitir uma ideia ou uma sensação a quem está assistindo. Geralmente a beleza do movimento, né? O humor também pode acontecer em um tipo de dança. Então, os expressivos são aqueles que transmitem os sentimentos, as sensações, né? Às vezes a gente vê uma dança muito forte, a gente fica assim impressionado, uma dança que exige muito esforço físico, né? Muita concentração. Isso é chamado de movimentos expressivos, é aqueles que tratam dos sentimentos, das emoções. E existem os movimentos funcionais. O movimento funcional é o movimento do cotidiano, né, como está escrito aqui. São os movimentos do dia a dia, escovar os dentes, subir uma escada, mexer uma panela, escrever, qualquer movimento que a gente faça de forma involuntária no nosso dia a dia. O movimento que você tem de teclar, né, de digitar na tecla do computador, ou quem toca um violão, uma bateria, são os movimentos funcionais, são os movimentos do cotidiano. Passar a marcha do carro, sabe, quem trabalha com marcenaria, que usa serrote, o martelo, é aquele movimento do trabalho, são movimentos funcionais e fazem parte da construção, da estrutura, da ação do nosso corpo. E quando a gente observa algumas características nos movimentos funcionais especificamente, a gente percebe que é uma repetição. Quando o movimento é feito de forma repetitiva, todos os dias, determinadas horas do dia, isso pode ganhar um sentido expressivo. Exemplo, no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é esse aqui, então esse filme do Chaplin, esse momento em que ele está trabalhando nessa fábrica e ele está executando esse movimento de apertar parafuso, no filme ele transforma esse movimento funcional repetitivo em algo expressivo.
porque ele fica tão preso no trabalho, que ele trabalha todos os dias, então o filme mostra esse movimento de apertar, 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 apertar parafuso, até que ele enlouquece. E tudo que ele vê pela frente, qualquer imagem, ele quer apertar. Ele fica com aqueles parafusos, com essas duas ferramentas na mão, e ele dança, e ele faz vários movimentos, mas são movimentos repetitivos. Então, o movimento repetitivo dessa cena serviu para criar um movimento expressivo. E surgiu um sentimento, uma sensação naquele personagem. Ele ficou quase que louco lá, até que ele é levado para um hospício. Então, os tipos de movimento ele vai ser construído a partir destas informações. Então, nós temos também o estudo do movimento. Então, alguém um dia parou e começou a perceber, olha, existem movimentos expressivos que nos dão aquela sensação de leveza, né? Quando você vê a bailarina lá executando o movimento, a gente vê a leveza do movimento dela, passa aquela sensação de paz, de tranquilidade. Então, quem fez isso? É esta pessoa aqui, Rudolf Laban. Então, ele era um coreógrafo húngaro, ele morreu lá na década de 50, mas ao longo da vida dele, já no início do século XX, ele começou a fazer a análise do movimento. Ele começou a observar a análise, né? Então, ele começou a observar o movimento e começou a se perguntar aonde, né, como, por que essas pessoas dançam, por que elas movimentam dessa forma, qual a importância desse movimento e como ele poderia trazer os movimentos do cotidiano para a arte dele. Então, o Laban foi um coreógrafo que usava também muito disso. Ele pegava os movimentos do cotidiano, que eram os movimentos funcionais, e inseria esses movimentos na dança. Então, ele criou esse estilo. Por que a pessoa dança? E com que sentido, que emoção ela sente? Então, outras pessoas começaram a observar os estudos de Rudolf Laban e criaram o chamado movimento terapêutico ou dançoterapia, que isso aqui é usado em clínicas, é usado em tratamento de alguns transtornos, usando a dança, os movimentos do corpo para ajudar a pessoa a se curar de algumas doenças. E isso já no início do século eles já faziam isso. Outra característica que se foram observando a partir dos estudos de Laban sobre os movimentos da dança é a chamada dança criativa. É aquela dança também que a gente conhece como dança espontânea. A pessoa vai lá e executa o movimento conforme ele vai sentindo a emoção daquele momento da dança, a música que vai contagiando ele, e ele sozinho ali no momento vai criando os movimentos da dança, os passos, os gestos. Isso é chamado de dança criativa. Então, para chegar nisso tudo, a gente observa que o estudo do movimento nos mostra que existem elementos específicos. Então, a gente tem o corpo, né, que é o elemento principal, o esforço, que é aquilo que eu vou gastar, a energia que eu vou desprender para executar o movimento. A forma é a maneira como esse movimento é executado, né, entre o corpo e o espaço. O espaço propriamente dito é onde você vai estar executando esse movimento, se é no palco, se é na rua, se é na sua casa, aonde esse espaço existe e eu posso usar ele para manifestar a minha dança. E por último, o estilo, que é o que cada um traz em si e quer colocar para fora. Então ele vai criar o fluxo, o pulso, o ritmo. Então eu danço sempre do meu jeito. Então tem a dança de rua, o hip hop, o street dance, o break e tantos outros estilos que são executados a partir dessa observação do pulso, da intensidade, do ritmo, da força, do estilo, da ação. Então, os elementos são esse conjunto de ações que vai gerar a arte final.
que é o movimento e é a coreografia em si. Então, o corpo descreve o que eu executo, quais são as características que eu vou dar à minha dança, o esforço para desprender energia para aquele movimento. Todos esses são os elementos. Então, os elementos são todos esses aí, ao mesmo tempo juntos, porque isso a gente não estuda e não observa separado. Somente quem entende dança é que observa cada um deles, mas o que a gente observa é um movimento em conjunto. Então, o corpo com o esforço, com a forma, o estilo e, por último, o espaço onde você está dançando. Então, a arte da dança não é simplesmente movimentar o corpo. Existem pessoas que desenvolveram e ao longo da vida se especializaram em estudar, em ver a dança como uma arte que traz muita informação, que traz em si, carrega em si, né, melhor dizendo, toda uma técnica, toda uma característica que vai ser muito importante para o ser humano, seja como entretenimento, seja como terapia, seja como estudo, ok? Então, essa é a introdução ao que a gente vai continuar vendo nas próximas aulas. Como a dança é importante para a gente entender o ser humano, ok? Um abraço, tudo de bom para vocês, pessoal, e até qualquer hora.